Muito bem, aí a gente tem duas matérias aí já para iniciar esse nosso bloco. E o meu posicionamento em relação ao fundo eleitoral é que eu me manifestei nas minhas redes sociais que eu sou completamente a favor que todo esse valor, integralmente, Moisés Cruz, que todo, centavo por centavo, seja destinado a essas pessoas que hoje tanto precisam, que é do Rio Grande do Sul. Então, e para começar essa matéria, eu vou começar aqui do meu lado esquerdo, hoje ele que está de esperança, de verde, né, que é um cara que tem uma inclinação muito forte para o bolsonarismo, para a direita. O grande Vanderlei Oriani, seja bem-vindo ao programa News 5.1 e a sua análise sobre essas duas matérias aí que a gente colocou. Boa noite. Boa noite, Frota, boa noite ao Porto, Moisés e nosso grande poeta Arnaldo Lourenço. Olha, eu vou dizer o seguinte, essa questão aí do Fufuca, né, na questão do futebol, a questão do futebol, eu acredito que ele está coberto de razão, até porque precisamos realmente socorrer os irmãos lá do Sul, que ainda não passou o sufoco, não. O sufoco ainda está por vir, porque quando as águas começarem a baixar, aí sim é que vem a tristeza realmente, porque aí vão começar a aparecer as coisas que até o momento não são visíveis. Está cheio de água, a hora que baixar, as coisas começam a aparecer. E aí começa realmente a tristeza, e a tristeza não vai ser pouca, com certeza. A tragédia imensurável, ninguém esperava por isso. Uma coisa, como tem um gaúcho aqui, pode até falar melhor, né, sobre o assunto, que é o Porto, é uma coisa que o Rio Grande do Sul nunca imaginava que iria acontecer. Apesar de ter ali o Guaíba molhando ali o estádio Beira-Rio, mas todo mundo imaginava que essa tragédia nunca iria acontecer, e aconteceu. E com relação a nosso amigo Ratinho, ele está coberto de razão. Antigamente, as eleições, o povo ajudava, eu chegava, Arnaldo, eu preciso de um favor teu, Flota, eu preciso de um favor teu, Cruz, preciso, tal, Paulo, preciso, Porto, preciso. Era feita a eleição. Então, esse fundo partidário seria realmente, é um dinheiro, que ele disse, carimbado, mas o Congresso Nacional, a Câmara Federal, quando eles querem, eles votam em toque de caixa, qualquer coisa ali, faz uma extraordinária. Então, é um momento realmente de pensar nesse povo que está necessitando. E muito. A nação brasileira tem ajudado, tem contribuído, e reforço aqui o que falou o Flota, é doação de coisas que é para usar, não é descarte, pelo amor de Deus. Tem gente fazendo isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. As pessoas estão necessitadas, não de descarte, é coisa para que seja usado e que seja aproveitado. Então fica aí o recado. Muito bem, Vanderlei, muito obrigado pelo posicionamento. Alexandre Porto, ele que está aqui, que conhece bem essa realidade, só para complementar o que eu havia falado, Alexandre Porto, esses 5,9 bilhões, Vanderlei, eles são usados em 45 dias. É um absurdo tão grande. Então, assim, eu acho que por questão mesmo de sensibilidade, de respeito a esse povo que tanto precisa nesse momento, eu acho que seria uma medida cabível. Qual é o teu posicionamento sobre isso, Alexandre Porto? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar mais uma vez aqui. Boa noite ao Moisés, Arnaldo Lourenço, Vanderlei Oriani. Boa noite a você que está nos vendo na sua casa, no seu trabalho, pelas ondas da internet mundo afora. Pessoal da técnica, Juninho, Igor e Companhia Limitada. Boa noite, pessoal. Especial é o tio da minha esposa, aqui, o avô mais fresco aqui de Porto Velho, que a neta dele, Maitê, nasceu no dia 8, quarta-feira, aliás, mesmo dia do aniversário do meu menino, completou 17 anos, um beijo para o Gustavo também. O Flávio é jornalista aposentado, trabalhou muitos anos como editor de política, e olha só, política, tá, Vanderlei? No jornal Amazonas em Tempo, lá de Manaus. Hoje atua como colunista político na Rádio Verdes Fronteiras de Cruzeiro do Sul, que é a cidade natal dele, que eu conheci lá, uma cidade muito bem cuidada, muito bem organizada e ordeira, né? Um povo muito acolhedor. Já foi também diretor da Rádio Nacional, quer dizer, o homem conhece, hoje
diretor de comunicação da Assembleia do Estado do Amazonas, hoje está aqui aproveitando e prestigiando o nosso programa aqui. Olha, eu diria o seguinte, que o Brasil, realmente falta seriedade no Brasil. Isso não era para discutir, é para dar uma canetada e dizer, vai. Porque o pior de tudo, sabe o que é, Ricardo? 5,9 não resolve o problema. Certamente ajudaria muito. O governador está falando em iniciar em 19 bilhões. Nós sabemos, primeiro, a gestão pública é lenta, é inoperante e é onerosa. Tínhamos um exemplo na enchente passada, em Nova Roma do Sul, que o governador disse que levaria, acho que 2 anos para construir a ponte, levaria não sei quantos milhões. O pessoal fez em menos de um mês, por 1/3 do valor, se não me falha a memória. Até o governador disse que ela não ia aguentar, coincidentemente a ponte que foi feita pela comunidade aguentou, não caiu nessa enchente agora. E eu também corroboro com vocês aí quando falo da questão da doação. Nós temos que doar o que é útil. Daqui a pouco, para a gente que tem o privilégio de ter um pouco a mais, doar para as pessoas que estão precisando. Agora, mandar um pé de um sapato, isso é desrespeito, isso é desumanidade. Mas também não podemos esquecer, Ricardo, que graças a esses doadores, que o pessoal está tendo água para tomar. Graças a esses doadores, que muita gente foi salva. Se fosse aguardar pela inoperância do Estado, eu não estou falando aqui de partido político, estou falando do Estado como um todo, pela sua burocracia, pela sua lentidão, certamente esses números que são apresentados lá seriam infinitamente maiores. E o pior de tudo, Ricardo, e você que está nos vendo, a situação vai piorar. E por que vai piorar? Primeiro, a Lagoa dos Patos está com chuva, a região ali de Tapes, Camacoa, Pelotas, está com chuva, está alagando as cidades, e com o vento sul, que o Rio Grande do Sul tem muito disso, está represando as águas estão demorando muito para sair do Guaíba e está sujeito a retornar. E aí, meus amigos, é mais gente desabrigada, é mais mortes. Hoje o pessoal está falando 100 e poucas mortes, é um número fictício, não é. Quando baixar as águas, que aí nós vamos ter o verdadeiro número dessa catástrofe. É catástrofe por quê? O Lago Guaíba, que muita gente chama de rio, mas é um lago, a maior enchente que até então havia ocorrido foi em 1941, chegou a 4,76 metros. Nesta, chegou a 5,33. E olha só como demora para baixar. Hoje estava em 4,76. Se eu pegar 5,33, ou teve um emissor que falou em 5,27, você é mais otimista, 5,27 para 4,76 é 51 centímetros. E para nossa tristeza está chovendo em Porto Alegre. E para a tristeza daqueles moradores lá do Rio Grande do Sul, além da chuva, o frio. E aí imagina. Nós estamos aqui no ar-condicionado, eu de manga curta, o Vanderlei de manga curta, o Arnaldo de manga longa, e o Ricardo e o Moisés, que vocês vão ver daqui a pouco, estão de blazer e manga longa. Imagina esse pessoal que está lá. Que muitos saem com a roupa do corpo de casa. Tem gente que está com problema de doença, que tem remédio para tomar, teve idosos, teve pessoa que fazia diálise que teve que sair numa canoa. É uma tristeza absurda, é lastimável. Graças aos voluntários, que foram muitos, o nosso governo, que eu tenho que bater palma para o governador daqui, mandou gente para lá, muito obrigado, está saindo caminhão todos os dias aqui para lá, a população ajudando, né? E vejam só como é interessante. Nós somos um dos países que mais imposto paga no mundo. Aí o governador do Rio Grande do Sul lançou um Pix. Bacana, não sou contra. Você paga imposto para ter tudo. Na hora que você precisa, você tem que ajudar de novo com o Pix. E o problema é chegar até a população. Que não pode esperar daqui a pouco, tem que ser agora. Não pode esperar que nem a dona Simone Tebet. O dinheiro vai chegar na hora certa. A hora certa já passou, porque tinha gente morrendo. Teve um hospital que tinha 20 pessoas no UTI e tiraram 5. Ou seja, só aí 15 mortos. Só num hospital. Tem muita situação. A minha mãe, o meu irmão que mora em Sapucaí do Sul, a 25 km do aeroporto, de Porto Alegre, meu filho a 32, felizmente, não teve água, não chegou até eles. Mas estão há 8 ou 9 dias sem água potável. É ruim, mas graças a Deus estão salvos. O problema, quando mostra o chiqueiro do Inter arando o Grêmio, isso não me preocupa. Não preocupa, que esses dão um jeito. A preocupação é daquelas pessoas humildes que têm a sua casa invadida, que têm a sua história de vida
sepultada e que vão tirar dinheiro da onde? Porque, depender do poder público, é uma tristeza. A enchente do ano passado no Rio Grande do Sul, o pessoal está dizendo que falta, o governo federal ainda não enviou 138 milhões. Isso é do ano passado, que teve julho, agosto, novembro. Alguns municípios que lá tiveram enchente, não na mesma proporção, agora voltaram a ter. Tem cidades que estão destruídas, tem cidades que os bairros ficou destruído. Quer dizer, o sujeito não tem nem casa, nem terreno mais. Isso é lastimável. Se tiver seriedade no Brasil, eu já critiquei o nosso Congresso, pela inoperância, com raras exceções, né? Se gasta 29.581.000, dá um pouquinho mais, mas estou arredondando, por dia, para aquele pessoal fazer nada ou quase nada, deveria ter feito há muito tempo, já para esse dinheiro chegar. Porque se não tem como fazer estrada agora, tem como comprar comida para esse pessoal. Porque só não estão passando fome, porque a população brasileira, não só a gaúcha, aqui também, Rondônia, muito obrigado aos rondonenses que estão ajudando, dos 4 cantos do estado, se não estariam passando fome. Porque até fazer alguma coisa, e a fome não espera, o frio não espera, a falta de agasalho não espera. Tem que ser na hora, tem que ser agora. Não é para amanhã, para depois ou para o raio que o parto. Muito bem, Alexandre Porto. Eu concordo com as palavras. É isso mesmo. A gente espera um pouco mais o futebol, Ricardo, tem que paralisar. Tem que parar. O presidente do Grêmio teve uma frase, eu não me recordo exatamente agora, mas quer dizer assim, o futebol é uma expressão de alegria. Como é que nós vamos jogar futebol com essa tristeza toda? Como é que nós vamos sair de Porto Alegre, isso nas palavras do presidente Alberto Guerra do Grêmio, como é que nós vamos sair de Porto Alegre? Tem jogador ajudando. Vários jogadores do Grêmio, do Inter, de outros estão ajudando. Como é que vão sair de Porto Alegre para treinar em outro lugar e as pessoas morrendo, as pessoas passando frio? Pessoas que estão... A água chegou no segundo andar, no segundo piso da água. Nós vimos recentemente aí que viralizou um cavalo há 5 dias num telhado. Não é só o cavalo, esse cenas foi salvo. Tristes, né? Vários animais. Teve cenas de pessoas que estavam no telhado, o helicóptero perto, quando viu, a água levou. E aí? É lamentável. Eu me sensibilizo muito, porque eu assisti vários vídeos. Não tem como, é impossível você não se sensibilizar, né, e não querer fazer alguma coisa. Eu acho que qualquer pessoa humana, um mínimo de sensibilidade que tenha, a gente não tem como olhar e não se emocionar, né? Vanderlei Oriani, Arnaldo Buiú, que também se prontificou, inclusive, a ir lá cozinhar para as pessoas. Não tem, é impossível. A gente se sensibiliza, a gente quer que essa realidade mude o mais rápido possível e que os nossos irmãos tenham acesso à água, tenham acesso ao mínimo, a suprimentos, à alimentação, porque a gente já sabe que já tem um número razoável de mortos e imagina, como o Alexandre Porto falou, quando essa água aí acabar, essa enchente, essa alagação, o prejuízo que a gente vai ver vai ser infinitamente maior. Arnaldo Buiú, sobre essa temática aí, a questão do ratinho, de falar da questão do fundo eleitoral para ser destinado para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e sobre a questão do ministro do Esporte defender a paralisação do esporte. Você concorda? Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez e só para te avisar, eu já fiz aqui o merchan da sua feijoada, viu? Hoje temos sorteio, mas a sua análise aí, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os moradores de Rondônia e, em especial, todo o povo brasileiro. Quando eu falo assim, eu cumprimento os velhinhos, cumprimento os novos, cumprimento a nossa técnica, cumprimento o professor Alexandre, Moisés, o Ricardo, a Oriane e o nosso visitante ali, qual é o nome dele? Flávio Aceno. Boa noite, seu Flávio. Seja bem-vindo aos estúdios da nossa. Gente, é uma coisa muito complexa. Tudo que se está falando agora é num momento muito delicado e de muita comoção. As opiniões, o achismo, as propostas, as ideias, elas surgirão assim de imediato, de relance, sem que nós não saibamos verdadeiramente, como falou o professor Alexandre, a extensão ainda da catástrofe. Na nossa mente, a gente só subjetiva, mas tudo que nós estamos vendo até agora é só água.
Ninguém consegue dimensionar e nem enxergar o que está por baixo dessas águas. As pessoas falam em animais mortos, as pessoas falam em um monte de coisa, em urina de rato, a leptospirose, parece que já surgiu um caso. E as pessoas, assim, não estão falando também que tem bairros ali de cidades que desapareceu do mapa. A pergunta... Mussum tem um prejuízo muito grande. Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade homônima, Cruzeiro do Sul Norte, tem vários desaparecidos também. Tem cidades que o pessoal não sabe o que fazer. Pois é. Olha, está deserto. E ainda tem, olha só como o ser humano é uma coisa indescritível, né? Quando quer, é insuperável. Agora, quando quer, é um lixo. Aliás, lixo você recicla uma parte, né? Tem gente assaltando, tem gente invadindo casas. Quer dizer, agora, por conta de alguns imbecis, de uns animais, aliás, não dá nem para chamar de animal, né? Tem gente que é contra a pena de morte, mas tem situações de alguns abrigos, o governador do estado vai ter que dividir agora entre homens e mulheres, por conta que houve um estupro, abuso, né? Dizer, abuso. Isso é uma falta de respeito. As pessoas estão lá com uma situação vulnerável, debilitada, com emocional baixo, e ainda vai um imbecil fazer uma coisa dessas. Cara, desse tem que ser, eu nem vou dizer aqui porque tem mulher assistindo, eu tenho mãe, filha, esposa, e eu tenho que respeitar. É um absurdo. Então, respeitei aqui que ninguém mais, assim, ressentido, com o coração mais dolorido do que um filho do Rio Grande do Sul, igual o professor Alexandre. Mas eu ouvi também de muitos gaúchos dizendo assim: perdemos coisas materiais, mas como todo bom gaúcho que somos, vamos nos soerguer, porque temos dignidade e a nossa força de trabalho, auxiliado por esses monte de brasileiros do bem, a gente vai se soerguer. É lógico, todo mundo tem uma ideia a respeito da questão do futebol. Eu imagino que em tempo de guerra, como aconteceu na Rússia e aconteceu na Ucrânia e em outros países, liberaram-se os atletas que quiseram para poder participar do campeonato, continuar mantendo as suas famílias e, se quiser, também podendo ajudar as pessoas. E a CBF poderia fazer o quê? Internacional, os times gaúchos que estivessem disputando campeonatos brasileiros, quer seja da Série A, Série B, Série D, todos eles já estariam classificados para o próximo campeonato. E interrompessem esse ciclo deles com um detalhe, com o aporte financeiro da CBF, que tem muito dinheiro em cima da perspectiva do que eles iriam arrecadar. Seria um dos pontos justos. Porque o que aconteceria, que eu estou dizendo isso? Nós temos, talvez, no nosso futebol, professor Alexandre, uma das poucas alegrias e emoção desse país. Nós temos. E interromper um campeonato brasileiro, nós estaríamos ajudando, ao invés de diminuir o sofrimento de um pouco, aumentar um sofrimento a nível nacional. Então, essa... Eu respeito, eu não te entendo, mas eu vou dizer para você. Eu tenho falado com amigos de outros estados, felizmente, eu digo felizmente pela solidariedade. Sim. Foi o Rio Grande do Sul, mas as pessoas estão com uma solidariedade incrível, um carinho, sabe? Uma doação, um sentimento de apoio fantástico. Eu sei que o futebol envolve bilhões de reais. Não, é muito dinheiro. Eu não estou falando nem do dinheiro. Mas... Estou falando porque os times lá, o Rio Grande do Sul, não sofreria os atletas prejuízo e nem teria interrompido o seu trabalho. Eu entendo o que você está falando. Ontem eu me dispus, eu fui levar, gosto de falar dele, eu fui levar 20 fardinhos de água para doar. Passei em um local que estava fechado e fui deixar lá no CTG. Chegando lá, tinha 2 rapazes trabalhando, um até meio inviabilizado e tudo. E chegando muita coisa, eu me comovi e resolvi. Fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite ajudando eles a trabalharem lá também. Tá? Para poder... E quero parabenizá-los, que só ontem eles mandaram 2 carretas de 14 toneladas de água
lá para o Rio Grande do Sul. Legal. E tinha mais 2 outras para mandar. Um abraço para o patrão Vitor Paiva. Isso, encontrei, conversei com ele, pessoa boníssima, está empenhado, nossa. Então, agora, eu também queria falar um pouco a respeito dessa questão do fundo eleitoral. Nós temos 2 ou 3 condições para isso. A primeira seria nós, eleitores, aceitar como cordeirinhos mesmo, como bobinhos, aceitar que esse dinheiro que é nosso, seja hoje, no momento de tremenda calamidade pública, nós aceitarmos que esse dinheiro venha para a mão de político. Não estou falando isso por maldade, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo, não é deles, esse dinheiro é público. Segundo, nós aceitarmos isso. O segundo, nós resolvermos que se esse dinheiro não for para ajudar os irmãos gaúchos, época de eleição, verificar todo aquele que recebeu o fundo eleitoral e virarmos as costas para ele, como faz o povo gaúcho no advento de reeleição. O povo gaúcho não reelege pessoas, excetuando-se que o atual, porque tinha saído, pedido sair, ele renunciou, né, e concorreu a uma outra eleição. Beleza? Eu não terminei, Ricardo. Depois eu compenso nos outros tempos, tá? Só por causa do Mechan. Eu compenso no tempo. E terceiro, tentarmos uma ação inédita, juridicamente, nem sei se pode, como advogado, uma ação popular junto ao TSE com um mandato de segurança preventivo, proibindo, em função dessa catástrofe, que esse dinheiro seja usado na política. Não sei se pode, mas eu acho que algum advogado, alguém deveria intentar, alguma associação, alguma federação, intentar um recurso igual esse de ação popular, um MS, com mandato de segurança preventivo, já bloqueando esses recursos. E que essa ação seja julgada como se julga o mandato de segurança, rápido. Aí sim, nós resolveríamos. E criaríamos outras regras para que essas eleições, como doação de terceiros, como alguma coisa, mas que, nesse caso, esse dinheiro público não fosse gasto com a política. Muito bem. Moisés Cruz, não vou te cumprimentar muito não, porque daqui a pouco tem o Merchan, mas eu quero que você... O Buiu tomou o tempo todo. Não, eu vou ficar 2 blocos sem falar, pode ficar tranquilo. Ricardo, é um Primeiramente, prazer. boa noite, mais uma vez é um motivo de muita honra ter você aqui no News 5.1 e a sua análise sobre essas 2 matérias. Obrigado, meu irmão, boa noite, Ricardo Frota, meu parceiro e combatente da direita de Porto Velho, nosso amigo Buiu, o nosso querido amigo ali, o Vanderlei, e o professor, né, que está aqui do nosso lado aqui, o único gaúcho nos representando, Alexandre Porto. Olha só, eu quero começar hoje prestando a minha continência à minha amiga Artemis, né, e toda a sua família, pelo carinho, pela consideração, pelo lindo presente, Artemis, que você deu para minha mãezinha, né? O vestidinho dela ficou lindo. Lá no final do programa eu vou colocar a foto. Então, Artemis, a você, a sua mãezinha, a sua família, agradeço de coração. Minha mãe ficou muito feliz com o lindo presente. Artemis, cara. Nossa amiga lá, ela é a mãe dela. Muito bacana mesmo. Obrigado, viu, Artemis? Quero aqui continuar reforçando o assassinato o pré-candidato a vereador e o vereador que foram assassinados pelo PL, que é o meu partido. Eu não vi nada, procurei, Ricardo, hoje na internet, nas redes sociais, eu não vi uma postagem, Vanderlei, de nenhuma autoridade falando do assassinato em menos de 48 horas desses duas figuras públicas. Um vereador e o outro pré-candidato a vereador. Sargento da Polícia Militar e o outro vereador lá do Ceará. Um foi morto com mais de 47 quilos. O Buiu está dizendo assim, eu estou nem aí, ou não estou sabendo. Não estou sabendo. Não estou entendendo o que você está dizendo. Porque então, se fosse de outro partido, aí a gente ia ver justiça e pega e prende, intervenção no estado do Ceará, a gente ia ver aquele auê. Mas... Moisés, você parece que não está bem hoje. Você não aprendeu ainda que se fosse da esquerda, isso, o mundo estaria desabando? Estava desabando. Ninguém viu? Estava desabando. Exatamente. É por isso, Porto, que eu estou aqui fazendo aqui o meu repúdio
Porque eu procurei ministro dos Direitos Humanos, eu procurei o pessoal que mexeu com todos, eu procurei tudo nas redes sociais, nada falando dos vereadores, nada. E eles gravaram o vídeo, Alexandre, dizendo, se nós fomos mortos, foi assassinato político, porque eles estavam denunciando os prefeitos do PT, os prefeitos de oposição lá, fazendo denúncia gravíssima contra eles, e deixaram vídeos gravados, e não deu outra, foram executados. Então fica aqui o meu repúdio, fica aqui registrado aqui a minha indignação com o silêncio total das autoridades. Não tem nenhum tipo de comando, ministro da Justiça, ninguém está falando nada. Agora vamos com relação à matéria. Com relação à matéria, eu quero parabenizar e agradecer o meu amigo Chico Holanda, que tem feito, está arrecadando, está anunciando, está mobilizando pessoas. Chico Holanda, meu irmão, a minha continência para você, Chico. Você está sempre envolvido em coisas boas. Eu nunca vejo o Chico Holanda envolvido em coisa errada. É só em coisa boa, meu irmão. Então, Chico, a você, a todos os empresários de Rondônia, a todas as pessoas, a Minalina está mandando não sei quantos mil garrafões de água também. Todo mundo está fazendo a sua parte. Parabéns para vocês aí que estão se virando nos 30 para ajudar o nosso povo. A outra pessoa é o Pablo Massal. O Pablo Massal, meu irmão, show de bola, fazendo todo o sacrifício. O jogador lá, mais de 10 helicópteros lá, o meu nome dele? Neymar, 10 helicópteros alugou e está prestando toda a força. Mandou um avião com comida. Não, olha, nota 10. Eu vi jornalista também. Luciano Hang, 2 helicópteros. Outra figura, show de bola. Fora a alimentação. O que me chamou a atenção, Alexandre, agora desse final de semana, foi os jornalistas que eu acompanhei da Revista Oeste e da 4x4, chorando, pedindo arrecadação. Um arrecadou quase 1 milhão, outro mais de 3 milhões, mas todos eles chorando. Agora, coisa que eu não vi do jornalista da esquerda. Fica aqui também registrado o meu repúdio.